Agora, a gente vai falar de um assunto super importante, principalmente para as mamães. A gente está vivendo a Semana Mundial do Aleitamento Materno, iniciando o Agosto Dourado, um mês que conscientiza sobre a proteção e apoio às mulheres em fase de amamentação, que garante o acesso a informações seguras e aconselhamento especializado nessa fase, além de alertar sobre a importância da doação de leite, que pode ajudar diversos outros bebês. E Abi, olha, sabe onde a nossa querida Michelinha foi? Você já foi? Eu já. Eu também já. E é um lugar maravilhoso, de acolhimento mesmo, muito especial para as mamães que estão com alguma dificuldade ou estão ali querendo doar o seu leite ou precisando do leite. É o Banco de Leite Materno. Vamos ver? Vamos lá. Oi meninas, uma excelente tarde para vocês aí no estúdio. E olha, nós sabemos que a amamentação é de extrema importância para a saúde e para o desenvolvimento do bebê. E quando necessário, a doação de leite humano faz toda a diferença. E hoje eu estou aqui no Banco de Leite Humano de Taubaté para a gente conversar um pouquinho e entender a importância dessa doação, principalmente para os recém-nascidos prematuros. Para isso eu vou conversar aqui com a Manuela. Ela que é bióloga e coordenadora aqui do banco. Manuela, muito obrigada por nos receber. Comece contando para a gente um pouquinho da importância, né, desse banco, desse trabalho de vocês. A importância do banco de leite, principalmente, é porque a gente faz esse trabalho de orientação para as mães. Então, qualquer mãe com dificuldade, ela entra em contato conosco e passa em consulta. E a mãe que tem o leite excedente, que está amamentando com leite excedente e saudável em casa, ela pode fazer essa doação para o bebê que está internado em UTI neonatal e que não pode ser alimentado pela própria mãe nesse momento. Qual que é a importância do leite para o desenvolvimento, né, desse bebê que está precisando do leite no momento? O leite humano ele é importantíssimo porque não existe uma fórmula que o substitua de forma correta, né? Porque o leite humano ele tem as imunidades, né? A parte de imunidade, que é a defesa do bebê, que nenhuma outra fórmula tem. Então, a fórmula, ela alimenta, ela hidrata, o bebê ganha peso, mas não como o leite humano. Então, ele vai aumentar essa recuperação, vai melhorar a absorção do bebê de medicações dentro da UTI e vai fazer com que o bebê saia mais rápido e tenha mais saúde. E quais que são os processos, né? Desde a doação até a doação de vocês para as outras mães, né, na UTI? Então, a mãe entra em contato conosco pelo telefone, a gente faz um cadastro dela, vamos até a casa dela, fornecemos o frasco esterilizado para ela, um kit de doadoras para que ela tenha o cuidado de higiene para essa coleta. A gente passa uma vez por semana, recolhe esse leite congelado. Aí esse leite vem até o banco de leite, passa por uma triagem, passa pelo processo de pasteurização, que é um tratamento térmico que vai inativar vírus e bactérias para que ele possa ir de forma segura para o bebê internado em UTI neonatal. A questão da higienização é muito importante, né, Manu? Sim, muito importante, né? Tanto o nosso cuidado, né, com a nossa vidraria, que vai higienizada, esterilizada para a mãe, como da mãe na sua coleta, né? De prender o cabelo, lavar as mãos, fazer o uso da máscara, que tudo isso a gente fornece para que ela faça em casa. E tem um recipiente correto para doação? Sim, é um frasco com tampa plástica própria para o congelamento e esterilização. Então, por isso que a gente fornece já o vidro próprio para a mãe, para que não tenha perigo dela perder esse leite colocando num frasco inadequado. E caso, né, tenha mães nos assistindo agora, mães de recém-nascidos, e queiram ser doadoras, como que faz? Qual é o procedimento necessário? Aqui em Taubaté, a gente faz a coleta em Taubaté e Tremembé. Tem um posto de coleta na Santa Casa de Pindamonhangaba, então elas podem entrar em contato conosco pelo 98129-9196, que é nosso WhatsApp. E a mãe que não é de Taubaté, Tremembé ou Pinda, ela pode entrar no site da rede, que é RBLH, que ela vai encontrar um banco de leite mais próximo para que ela possa fazer esse trabalho de coleta. Manuela, em média, quantos bebês, né, são alimentados pelo frasco, pela doação dessa mãe? Aqui na nossa região, o que a gente fornece, que é os nossos hospitais parceiros, é uma média de 50 bebês por mês. E um vidro de 500 ml pode alimentar até 10 bebês por dia. Então, a mãe às vezes acha que eu não tenho muito leite, mas um vidrinho já faz toda a diferença na vida de um bebê. Nossa, faz mesmo. Que incrível, né? Parabéns, Manuela, pelo trabalho de vocês. E reforça mais uma vez o número de WhatsApp para quem quiser ser doadora, por favor. É o 12981299196. Muito obrigada, viu, por estar aqui com a gente, por esse tempo de atenção. E é isso, meninas. Então, você mamãe que
deseja ser doadora, procure aqui o Banco de Leite Humano e faça essa boa ação, né? E ajude também os bebês recém-nascidos, prematuros, a se desenvolverem e terem muita saúde para crescer. Eu volto com vocês aí no estúdio. Um beijo. Um beijo para você. Quanta informação, né? A gente Muito sempre importante. acha que é pouco, mas o pouco é muito. E salva vidas. Vamos lá, então? Vamos. Olha só, depois de termos conhecido, né, esse lugar tão necessário e entender que além de um vínculo afetivo entre mãe e bebê, o aleitamento materno também carrega uma série de outras importâncias. Então a gente vai conversar sobre esse assunto e aprender, gente, diversas dicas sobre a amamentação. Quem nos explica é a consultora em amamentação, Priscila Rodrigues. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Pri. Boa tarde. Bem-vinda de volta. Obrigada. Tudo bem? Oi, Pri, agora é assim, ó. Quando a gente gosta, a gente fala, vem de novo, vem de novo. E a gente vem. Por Fica à favor, vontade. montamos um espacinho para você aqui. Ah, que delícia. É Um um espacinho de quartinho. amamentação. Olha que legal. Tem coisa quartinho. mais gostosa que um quartinho de bebê, né? É acolhimento, né? É. Igual a Começa por aí? amamentação. Começa pelo ambiente, por exemplo, quando a mamãe vai amamentar. É importante. Quando a mulher ela vai amamentar, um dos principais hormônios que ela precisa liberar é a ocitocina, que é o hormônio do amor. Então, um quartinho gostoso, uma boa iluminação, uma poltrona confortável para sentar, não precisa ser uma de amamentação, né? Qualquer poltrona gostosa que ela sente, um ambiente que ela vai se sentir acolhida, né? Então, é importante, sim, preparar o quartinho da forma que ela gosta. Não é o principal, mas faz parte do conjunto, sem dúvida. E falando desse pré ainda, quando a gente fala da amamentação, preparar também o seio para quando o bebê nascer. Isso faz parte do processo também? Como que a mãe pode fazer isso? A melhor preparação para o seio da mãe é ela conhecer a própria mama. Quando a gente pergunta na consulta como que é a sua mama, muitas vezes ela não se olha, ela não sabe, ela tem algum preconceito que com aquela mama ela não vai amamentar. Que a mãe não amamentou, a tia não amamentou, então é conhecer o próprio corpo. A gente não faz mais o que se fazia antigamente. Passar bucha, tomar sol, passar creme, isso não se faz nada. Eu falo que são mamas em paz. Deixa elas lá, porque na hora que o bebê chegar, elas não terão mais sossego, né? Sim. Então, por enquanto, o maior conhecimento é a informação, sem dúvida, e conhecer o próprio corpo. É muito legal isso que você está falando, né? Porque eu acho que toda mamãe fica tensa. Fica. E existe uma cobrança externa, além da cobrança da mamãe, né? Além de ser tudo novo, né? Porque é um bebê chegando, cada bebê, por mais que já tenha um filho, cada bebê é diferente do outro. Exatamente. E essa coisa das receitinhas de antes, né? De colocar, às vezes a gente pode até prejudicar ou machucar a mama também, né? Eu falo que todo mundo quer ajudar, né? Ninguém quer o mal para aquela mãe, mas muitas coisas mudaram, né? A gente vem com muita tecnologia, a medicina avançou, então a gente tem inúmeras coisas hoje para facilitar muito mais a amamentação dessa mulher, no caso de uma lesão, né? No caso de dor, né? Então, antigamente a gente tinha as receitinhas, mas que hoje a maioria já não se usa mais, né? Uma ou outra a gente ainda segue, mas a maioria não se usa mais. A gente vem com muitas inovações aí para amamentação. Você falou de conhecer o próprio corpo, né? Qualquer seio, ele pode amamentar? Ele tem estrutura para amamentar? Porque às vezes a mulher fala assim, nossa, meu seio é muito pequenininho, ou então o bico do peito, né? Também, é menorzinho e não vou conseguir dar a pega ideal ali para a criança. Tudo é possível? Tudo é possível, porém é chave e fechadura. Então, às vezes, a mãe realmente, a gente fala dos mamilos polêmicos, né? Que são os planos, que são os invertidos. Mas se eu tenho um bebê mamador, aquele que nasce ali, ó, nato, ele Pronto já pra nasce brilhar. pronto, ele mama, sem problema nenhum. E às vezes a gente, como profissional, até se surpreende. A gente fala, esse vai ser mais difícil, ou talvez não vai dar certo, e já vai até mais preparando a mãe, né? Talvez para uma amamentação complementar. Então é um conjunto. Quando essa mama é polêmica e esse bebê também ele nasce com alguma dificuldade, porque o bebê ele não nasce pronto para mamar. A sucção que ele faz dentro da barriga da mãe é uma sucção de um dedo, né? Não sei se vocês já viram, bebê que nasce até com marquinha na mão de tanto sugar, suga cordão umbilical. Coisa mais linda. Mas é tudo assim, no peito é diferente. A sucção, a movimentação da língua dele é totalmente diferente. Então, se ele nasce com alguma dificuldade, alguma limitação, uma linguinha presa, por exemplo, um torcicolo congênito que pode acontecer, naquela mama polêmica talvez seja um pouco mais difícil. A gente vai precisar trabalhar um pouco mais. Mas amamenta, desde que ela tenha, primeiro de tudo, boa vontade, porque precisa querer, né? A amamentação não pode ser imposta.
né? A sociedade já cobra muito da mulher, as mulheres cobram muito das mulheres, né? Porque nasceu um bebê, eu tenho que amamentar e as coisas não são bem assim. Mexe muito com o emocional, com o psicológico, vem o puerpério junto, não é só um bebê. Então, precisa tudo ser, assim, trabalhado ali em conjunto. A frustração, né? Muito O que grande. você trouxe ali para mostrar pra gente? Você falou assim, hoje em dia a gente tem várias coisas. Conta pra Eu gente. trouxe. E a gente fala de mamilos polêmicos, né? Sim. Então, hoje, o que a gente tem que ajuda bastante os mamilos polêmicos é esse aparelhinho aqui. Olha. Então, pra mama que tem, pra pessoa que tem um mamilo um pouco mais plano ou até o invertido, o que que ele faz? Eu tenho uma mama, essa mama a gente fala que é um mamilo normal, um mamilo protuso, né? Um mamilo protuso. Pra mulher que não tem um mamilo protuso, que ela tem um mamilo assim um pouco mais plano ou até o invertido mesmo, a gente pode usar esse aparelhinho, então a gente coloca ele e ele faz uma sucção. Olha. E aí ele vai trazer. Então eu vou fazer isso antes de amamentar. Aham. Faço algumas vezes, quando eu tiro esse mamilo, ele já tá um pouquinho mais Pra protuso. fora. E aí eu consigo amamentar. Mas o principal também, que a gente vê muita dificuldade nessas mulheres com o mamilo, né, mais polêmico, é a questão da apojadura. Então essa mulher vai nascer o bebê, né, lá no hospital, então entre o 3º e o 5º dia, esse leite ele começa a descer, ele começa a dar sinais. E essa mama, ela fica extremamente túrgida, dolorida, pesada, e às vezes a maior dificuldade que o bebê tem é de abocanhar, porque a mama ela virou uma bexiga totalmente inflada. Ela não tá mais pequenininha como era, tão molinha como era antes, né? A maior parte da nossa mama é gordura. Então ela é fácil de lidar. Quando ela estica demais, fica mais difícil. Então essa mulher precisa aprender que ela precisa drenar essa mama, massagear essa mama. Não se faz mais o que fazia antigamente, que é uma das receitas que a gente chamava até de shake, né? Que sacudia a mama. Não se faz mais. Isso causa trauma, né? Nos alvéolos, né? Que a gente tem aqui dentro onde guarda o leite. Então a gente faz uma massagem leve. 4 dedinhos aqui, ó. Eu vou rodeando toda a mama, vou pra areola, que é essa parte mais escura, que é onde fica mais durinha e é onde o bebê precisa pegar, porque é daqui que ele vai apertar pra sair o leite. E aí, quando eu faço isso, eu tenho uma facilidade maior para poder dar o leite. As maiores dificuldades na amamentação, elas acontecem justamente quando o leite desce. E ela coincide com a alta hospitalar. Então, quando você está no hospital, você tem toda uma equipe, né? Você tem uma equipe para alimentação, né? Para limpar seu quarto e para ajudar na amamentação também, para cuidar do seu pós-parto. Quando você chega em casa, você não tem, na maioria das vezes, muito disso, né? Nossa realidade é essa. E ainda você tem um bebê para amamentar e uma mama totalmente cheia, e um bebê chorando, com fome, porque o estômago do bebê também ele aumenta, né, durante o processo. Então, quando ele nasce, é muito pequenininho, né? Ele vai caber ali no primeiro dia uns 5 ml de leite. É muito pouquinho, pra gente é pouquinho, pra eles é muito, né? E quando chega em casa, ele tá grandinho, já tá cabendo mais de 20, quase 30 ml. Então, a mama, ela tem que dar conta. Então, aqui eu produzia um componente do leite que a gente chama de colostro. A gente fala que é a primeira vacina, né? Falava antigamente, que é tão nutritivo, né? Tem as propriedades dele, e depois eu vou pro leite maduro, né? E depois só vai aumentando o estômago, né, do bebê e ele vai mamando. Então, para esse salto aqui, essa mulher, ela passa por um processo grande de transformação da mama. E isso que muitas vezes dificulta, e além de causar dificuldade para o bebê pegar na mama, vai começar a causar as fissuras. E o que é quando a mamãe fala que empedrou o leite? É a apojadura, é a descida do leite. Enquanto tá ali naqueles 3, 5 dias pós-parto, tá ok, tá normal, vai acontecer para todas as mulheres. É desconfortável, mas é bom. Você fala, opa, o leite tá vindo. E você sente? Sente a mama quente, pesada. Você olha as veias aqui mais saltadas. E a mama Nosso corpo é incrível, a mama né? muda muito de tamanho. A mulher, ela não se reconhece, dor nas costas, uma sensação febril. Então, esses são os sinais de que o leite tá vindo. Isso não pode acontecer depois de uma semana de vida, né? Porque isso quer dizer o quê? O leite já estabilizou, mas agora ele está ficando parado. E aí pode causar um desconforto, uma mastite, uma inflamação na mama. Então, ali naqueles primeiros 3, 5 dias, ok. Depois disso, a gente espera que não aconteça mais. E outra coisa que a gente tem hoje é para lesão na mama, né? Então, hoje a gente tinha as pomadinhas, né? Que a gente usava, as pomadinhas. Não é um crime usar as pomadinhas, mas tem que usar com muita cautela. Tem pomada que ela é própria para lesão na mama e tem pomada que ela é mais uma hidratante do que para lesão. Então, tomar cuidado com essa diferença, o que pode ir na boca do bebê quando eu passo, né? o que vai não ficar pode. um resíduo, Fica um ali, né? resíduo.
rápido. E a quantidade, né? Porque a gente é brasileiro, então quanto mais, melhor. Com certeza, vamos passar 5 litros de pomada Então aqui. a gente fala assim, meio grãozinho de arroz. Tá. É pouquinho, né? E pouquinho. quando e é bem aonde tá lesionado. Então, se eu lesionei bem no meio do bico, é um pouquinho que eu vou passar. E aí a gente vê as mulheres passando bastante, aí passa aqui fora, na areola. Quando o bebê vem pegar, ele desliza a boquinha. E aí, quando ele desliza, Fica ele mais difícil. fica mais difícil. Ele pega só o bico, ele machuca o bico, né? E ele não mama também, porque se ele pegar aqui, não sai leite. Só sai leite quando eu aperto mais aqui atrás. E aí a gente vem com o que a gente tem de mais novo, que é o laser, né? Então, a gente tem o laser, que é um aparelho que ele vai irradiar uma luz vermelha ou infravermelha, ele vai ajudar tanto na cicatrização quanto na dor. Então, ele faz analgesia. Ele é para tratamento de lesão em geral, tá? Mas isso você faz com um especialista. A Com mamãe não especialista. consegue ter em casa e fazer sozinha. Não. Ele é indolor e ele vai, assim, minimizar Cicatriza, né? muito rápido, tá? Então, a gente tem alguns hospitais hoje que já tem um aparelho e você pode fazer no hospital, você pode fazer com um profissional médico, um profissional enfermeiro. Então, a gente tem outras coisas, né? Então, o que fazia antigamente? Passava casca de mamão e de banana. Essa era a receita caseira. Não se faz mais Toma isso, sol, né? tem que Toma tomar sol. Você imagina, o sol, ele desidrata a lesão. Então, eu tenho uma lesão na mama que ela tá úmida ali, né? Ela precisa passar por um processo de cicatrização. O sol, ele vai, assim, secar aquela lesão, não é interessante. Então, não ficar tomando sol, cuidado com a quantidade de pomada e sempre ter a ajuda de um profissional, isso é muito importante. Não tentar em casa, porque às vezes nessa tentativa de ficar, não, vou tentar mais um pouco, você perde a amamentação. E hoje a gente tem profissionais na rede privada, tem profissionais do banco de leite nas cidades que atendem, é só agendar um horário e tem dentro do hospital, tem os pediatras que são muito amigos da amamentação, né? Então, a gente tem muita coisa hoje, é mais buscar informação. Com certeza. Aqui a gente tem também essa almofadinha, né? Que todo mundo fala assim, é necessário ter? O que a gente pode fazer? Como colocar o bebê? É E interessante. aí? Olha, a almofada, ela é um caso de amor e ódio. Ela é um conjunto da almofada com a poltrona, onde a gente vai sentar. Vou sentar ali para mostrar para vocês o que a gente pode fazer para melhorar. Porque já ouvi amigas que falaram assim, é incrível, e tem amiga que falou assim, porque eu comprei. Tem almofada que é muito fininha, então elas não conseguem dar conta da altura da mãe e do tamanho do bebê. Então, quando a mãe for amamentar, uma poltrona, né? Tem que ser uma poltrona mais confortável, colocar um apoio nas costas, tá? Principalmente mãe que tem um pós-parto de cesárea, ela tende a sentar mais assim, né? Porque ela fica com medo por conta do corte. Não tem problema, não tem risco. Pode sentar o mais ereto possível, um apoio para as costas, a rede de apoio que a gente tem em casa. Então, as pessoas que estão ali para ajudar, para quem tem essa possibilidade, é o fiscal da postura. Então, eu falo que a pessoa que vai ficar de fora e te olhando, fala, olha, tá certo, vamos melhorar essa postura, ficar um pouco mais para cá. Então, a gente senta, né, bem posturada. A almofada, ela vem nessa posição aqui, ó, na cintura, tá? E a altura dos pés. Porque às vezes a almofada ela não dá, porque ela é muito fininha. E aí eu coloco, se eu colocar uma apoinha aqui no meu pé, um banquinho, qualquer coisa, uma caixa de sapato, eu já elevo. Você empresta o ursinho pra mim, por favor? Aqui o nosso bebê. Vamos de bebê. E aí, quando eu vou posicionar o bebê, ele é sempre a barriga colada com a barriga da mãe, tá? Então, é o bebê sempre viradinho com a barriga pra mãe. E uma coisa que é tão simples e as mães penam pra fazer, assim, quando a gente dá um bebê no seu colo, se eu der um bebê no seu colo, você vai segurar como? Segura pra mim, pra dar uma mamá. Pra dar mamar? É. Assim. Assim. Pronto, errou. Errado! A gente tem um instinto de ninar. Então, a gente segura o bebê assim e vem com o peito para dar uma mamar, né? A gente precisa lembrar o quê? O bebê, ele não tem controle da cervical. E então, a cabecinha dele fica batendo em tudo, né? Tudo que é lugar. Então, quando a gente vai dar uma mamar, a gente vem com essa mão aqui, ó, oposta da mama, e segura a cabecinha do bebê. Porque é a cabecinha que eu vou guiar para a mama. E com a outra mão eu vou segurar o peito. Tá? Pra você conseguir fazer também a manobra. Pra poder fazer a manobra, pra fazer uma pinça, né? Pra segurar o peito de uma forma que ele mame. Eu fiz isso, coloquei ele pra mamar, viu que ele pegou, aí eu venho e passo o meu braço, aí sim eu vou segurar na posição de ninar. Isso na primeira semana. Quando a gente ensina isso, é uma coisa muito simples, mas às vezes é só isso que tava faltando pra acertar a amamentação. Aquele não tinha nada encaixinho, demais. né? Exatamente. A gente não nasce sabendo. A gente tem instinto, é diferente. Mas a gente não nasce sabendo pegar bebê, amamentar, ainda mais o nosso bebê. Sim. Eu falo que o dos outros, antes de eu ser mãe, os dos outros, pra mim, era muito fácil. Eu fazia com a mão amarrada. A minha foi uma dificuldade, né? Porque pro lado de cá do peito é diferente pro lado de lá. Então, fazer essa posição e depois mudar, ver se o bebê pegou. Aí eu vou olhar o sinal do bebê. Sim. Ele tá com a boquinha bem aberta, ele tem que estar com o lábio de peixe, que a gente fala, né? Os lábios evertidos. Tá com a boquinha de peixe, ok? Isso é bom. Ele não tá fazendo covinha,
Não pode fazer covinha. Ele não tá estalando? Ok, então ele tá mamando e tá sugando bem, né? E a gente consegue muitas vezes escutar a deglutição do bebê, né? A gente consegue ouvir ele engolindo o leite, o movimento aqui, fazendo o movimento da deglutição. É a coisa mais linda. Aí a gente vê que tá fluindo. Vai relaxando. Vai relaxando, exatamente. A mama vai esvaziando. Lembra daquela mama cheia, mais pesada? Ela vai esvaziando. É um sinal de amamentação que tá fluindo. Um outro sinal muito importante é a fraldinha do bebê. Então, nos primeiros dias, o cocô do bebê, ele muda muito a cor. Então, quando ele nasce, ele faz um cocô chamado mecônio, que ele é bem escuro, ele é preto, e aí depois vai clareando. Então, para eu saber se esse bebê tá mamando, esse cocô do bebê, ele tem que estar entre um verde, um laranja e um amarelo, uma paleta de cores. Ele só não pode estar branco nem vermelho, não pode ter sangue, não pode ter muco. O resto, tudo vai variar nisso. Agora, eu tenho um bebê de 4, 5 dias que tá fazendo um cocô verde escuro, tá fazendo pouco xixi, né? Não tá legal, preciso ver com o pediatra. Né? E as fraldas de xixi são importantes porque é hidratação. Se tá entrando, tá saindo. Hoje a gente tem fraldinhas que marcam o xixi, é interessante, porque elas mudam a cor da fitinha. Então a gente não precisa mais ficar, será que tá molhado, será que não tá? Né? Então ele fez xixi, ela já muda de cor, pronto. Os problemas já foram resolvidos. Gente, que legal! Pri, você é muito boa, você é maravilhosa. Volte mais vezes, Voltarei mais vezes. Tenho certeza que você deu luz para muitas mamães que estão nos acompanhando, né? Exatamente. Muito legal, Pri. Obrigada, linda. Obrigada, gente. Obrigada. Seja Prazer. sempre bem-vinda. Obrigada.